Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. Mais uma terça que Deus nos concede de estarmos aqui para estudar e falar da sua palavra, né? E antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a orarmos. Pai, nós te agradecemos por esta noite, que o Senhor nos possibilita, Pai, de falar da sua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado, Pai, de todo mal. Que o Senhor possa falar conosco através da lição de hoje e que essa lição venha não apenas chegar ao nosso intelecto, mas também que venha produzir vida em nós, pois a Tua palavra é viva e traz vida. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa lição vai estar baseada em Jó, livro de Jó. A gente vai falar de forma introdutória, né? E antes de dar continuidade, queria deixar meu amigo, pastor Guilherme, se apresentar. Gente, paz do Senhor, boa noite a todos, Deus abençoe, que seja um estudo de bênçãos para as nossas vidas e que nós possamos aprender, continuar aprendendo mais uma vez com a palavra do Senhor e que os irmãos possam ficar atentos aí com a sua Bíblia aberta, com tudo que será ministrado e falado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, isso aí. E antes de nós iniciarmos, eu queria dar um anúncio, que é dia 25 de julho, guardem essa data, 25 de julho vai acontecer o primeiro evento, né, do ensino religioso, que é o nosso seminário bíblico, onde nós vamos falar da majestade de Cristo, né? Vai ser de 2 da tarde até as 6, né? Os palestrantes é só gente de alta, né, hierarquia, que será o pastor Eliseu Fernandes, é um grande teólogo, né, atualmente doutorando em teologia pela PUC. Tem o pastor Edildson, que também está mestrando pela PUC em teologia, e o nosso irmão Alcino Júnior, que é um grande também teólogo, que produz muito conteúdo aí para a internet, falando de teologia. Vamos falar sobre a majestade de Cristo, né? A gente está num período aí de leitura do Antigo Testamento, e a gente vai abordar 3 figuras muito presentes, que é a de rei, profeta e sacerdote. Rapaz! E Cristo cumpre todas essas funções. Eu já anotei aqui, já deixei anotado aqui na minha agenda. É isso aí. Esse dia eu não perco, não. Você que quer se inscrever e não sabe como, é só mandar mensagem na secretaria ou no meu Instagram, o link está lá na bio também, né? Marlon Melo. Inclusive, né, também fala o seu Instagram aqui, né, pessoal, te seguir. Você que é um grande pregador. Gente, @evangelista Guilherme Vieira, tá? Segue a gente lá, tem conteúdo muito produtivo da parte de Deus para a sua vida lá no nosso Instagram. Amém. O meu é Marlon Melo RJ, né? Também já quero agradecer aqui ao pastor Carlos Lazzarini, que é o líder da comunicação, nosso irmão Davi, que está cuidando aqui, né, da parte da transmissão. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Bom, falando de forma introdutória, o livro de Jó, ele vai tratar sobre uma temática muito interessante, né? E a primeira coisa que é bom comentar aqui, que o livro de Jó ele faz parte da literatura sapiencial, né? Assim como Provérbios, por exemplo. Não é um livro histórico, não está preocupado em contar a história de Israel, sim, mas sim está preocupado em passar um ensinamento. Então vão ter figuras, né, de linguagens, algumas formas de escrita que está dentro, né, daquilo que a literatura sapiencial quer passar. O livro de Jó vai estar sobre uma temática que é
o sofrimento, né? A origem do sofrimento, ou por que o homem sofre. E algo muito interessante que Jó vai mostrar, que o sofrimento não é apenas para o injusto. O justo também sofre. E nem sempre o sofrimento é consequência de algum pecado, de algum erro. Jó, ele vai combater, né, também uma teologia que era muito comum na época, que inclusive os seus amigos vão demonstrar esse tipo de teologia, né, que é chamada teologia da retribuição, que se você está sofrendo, é porque você pecou. Se você está prosperando, é porque você está em santidade, é porque você está cumprindo toda a questão religiosa, né? E olha aí o capítulo 1, vamos ler só para a gente começar a falar sobre o texto. Pode ler para a gente, por favor? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos parar aqui rapidinho. Olha que interessante, que a gente já começa a enxergar alguns pontos da literatura sapiencial. Olha o jogo de números que tem, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Número 7, número 3. Aí depois vem 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Então, o que isso quer passar, né, na literatura judaica? Sobre a completude, né? Número 7, número 3, tem a ver com a completude, perfeição, né? Algo completo. Sim. Então, a riqueza de Jó não era algo parcial, era completa, né? Não apenas nos seus bens, como também na sua família e também na sua vida religiosa. Então, Jó era um homem inteiro de riqueza, tanto na parte financeira, na parte religiosa, na parte familiar. E os seus filhos também, eles possuíam uma harmonia entre si. E nós vamos ver algo muito interessante que vai acontecer, e Jó não sabia de nada disso. Sim. Lê para a gente a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme o Senhor? Teme a Deus?
Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vamos parar aqui. Então, o texto já nos mostrou que Jó era alguém íntegro, perfeito, completo. E isso quer nos mostrar o quê? Que o sofrimento, ele não tem a ver com a pessoa ser ruim ou não, ser pecador ou não. E isso é até importante, eu queria que você compartilhasse conosco. Sim. Porque tem pessoas que vivem com o seguinte pensamento: nada dá certo na minha vida, tudo vai para trás, ou parece que só eu que sofro. Eu estou vendo pessoas, às vezes eu estou aqui me dedicando a Deus, e as pessoas que não se dedicam a Deus estão prosperando, estão vivendo bem. Só que quando a gente olha para Jó, Deus está mostrando que não tem a ver com a pessoa ser boa ou não. E a gente precisa ter esse entendimento para não ficar se comparando e sofrendo, né? E o que está acontecendo aqui na vida de Jó, primeiro, o que nós precisamos entender, que existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva, que é quando Deus permite que as coisas aconteçam, e a vontade absoluta, que a gente chama de vontade imutável de Deus, né? Existem alguns textos bíblicos que você vai ler Deus dizendo assim: e se arrependeu Deus do mal que faria a certo povo. Deus se arrependeu do mal que derramaria a certo povo. Isso significa que a vontade de Deus absoluta interveio no castigo que Deus já tinha permitido aquele povo ou aquela nação de viver. Nós vemos na vida de Jó duas situações acontecendo. Primeiro, a vontade permissiva de Deus entrando em cena. Na vontade permissiva de Deus, nós precisamos entender que pode acontecer na nossa vida aquilo que Deus permitir. Então, seja enfermidade, um problema, um caos, coisas boas ou coisas ruins. No início aqui o pastor Marlon introduziu dizendo que o que acontece de ruim não acontece só para os ímpios, entendeu? É como o sol que nasce para todos. O sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. De igual modo, a chuva também, né? Sobrevém na vida do justo e na vida do injusto. Então, a vontade permissiva de Deus está sendo aplicada aqui na vida de Jó, e quando nós entramos ou começamos a viver a vontade permissiva de Deus, muitas coisas vão acontecer. Esses dias eu tive aí a experiência ruim de perder um carro, mas é a vontade permissiva de Deus. Isso não pode ser maior do que o que Deus tem para concluir na minha vida, na minha história, na minha família. Quando a gente entende que tudo que vai acontecer na nossa vida são experiências, e não é porque Deus nos odeia, não é um castigo da parte de Deus, mas nós precisamos ter a maturidade, ter a paciência, ter a sabedoria de saber que existem coisas que vão acontecer na nossa vida para que Deus possa nos elevar a um outro nível de espiritualidade, de intimidade com Ele. Eu vejo aqui, na história de Jó, Deus querendo trazer Jó para um outro pensamento, para um outro nível de intimidade, até porque o texto já fala sobre a integridade dele. E a pergunta que não quer calar, talvez, na cabeça de quem está nos ouvindo, né, dessa voz que fala na cabeça de quem está nos ouvindo, por que Deus, então, permite que Jó passe por tanta dificuldade se ele era um homem íntegro? E aí eu te pergunto, por que Deus não permitiria que Jó passasse por certas situações só porque ele é íntegro, né? A integridade de um homem, ela é validada exatamente sobre as circunstâncias controversas que ele passa.
Então, a oportunidade que, na verdade, Deus está permitindo com que as coisas aconteçam na vida de Jó, não é só uma provação da parte de Deus para saber se Jó era íntegro ou não, porque Deus já conhecia Jó, mas era para Jó conhecer mais de Deus. E todas as vezes que nós precisamos conhecer mais dele, a gente vai ser inserido na vontade permissiva de Deus e algumas coisas vão acontecer para que nós possamos nos aproximar de Deus. Perfeito. E a gente vê isso com muita clareza, né, no livro de Jó. E olha que interessante. O texto fala das riquezas de Jó, mas as principais características de Jó são as suas características espirituais. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. E o livro em si não está preocupado em falar da riqueza ou do que ele possuía, mas sim da integridade da fé de Jó. É o que vai ser provado o tempo todo. E mais à frente, né, talvez na próxima terça, a gente vai ver que Jó não foi esse homem paciente que as pessoas falam, né? E isso é interessante porque, para nós, e aí é um erro às vezes que a gente comete ao interpretar a Bíblia, porque a gente quer interpretar a Bíblia segundo a nossa cultura, e não a cultura onde foi escrito e por quem foi escrito. Isso é importante, Porque para o judeu, né, e o escritor, não há problema, né, não é errado, não é pecado, a pessoa expor a sua indignação, não ser passiva àquilo que ela está passando e se pôr, né, diante de Deus como se estivesse no tribunal, e que é o que Jó vai fazer. E assim, isso também não é pecado. Sim. Isso também não é pecado. É porque as pessoas acham que isso é colocar Deus na parede. Isso não é colocar Deus na parede. Se você observar, o que Jó está fazendo é se posicionando mediante aquilo que ele tá passando. E isso é natural. Jó, ele achou que Deus estava sendo injusto. Sim. E Deus não fica ofendido. Quem fica ofendido, às vezes, somos nós e tentar pensar dessa forma. Sim, sim. Mas Jó, sim, achou que Deus foi injusto. Tanto que ele pede para ter um mediador, para ser pesado na balança, porque é algo que estava dentro dele. Mas olha o que acontece aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Antes mesmo de Satanás apresentar uma acusação a Deus, né, falando sobre talvez se Jó não tivesse o que ele tem, ele não estaria te servindo com tanta integridade. Deus apresenta Jó a Satanás. É Deus quem apresenta. E isso reforça o que nós falamos, que o sofrimento não tem a ver com a questão do pecado apenas. Tem pessoas que sofrem por consequência dos seus pecados. Mas o que Jó está querendo reforçar é que justo também sofre. Sim. Justo também passa por problema. Porque há pessoas que começam uma caminhada na igreja, no evangelho, e acham que isso é um atestado contra as tribulações da vida, contra os problemas. E por isso, até mesmo se queixam, falando assim, eu sou dizimista, eu vou à igreja, eu vou aos cultos, eu tomo Santa Ceia, porque isso está acontecendo comigo. Isso está acontecendo com você, porque justo também sofre. Porque justo também sofre. Justo também passa por dificuldade. E é importante, porque nós vamos ver que essa é a forma que Deus usa para provar a nossa fé, né? A autenticidade dela. O quanto a nossa fé é autêntica. Sim. Porque Jó, por mais que ele murmurasse contra Deus, por mais que ele se irasse contra Deus, por mais que ele falasse tudo aquilo que estava dentro do seu coração, ele em nenhum momento
abandonou a Deus. E se você observar o que Satanás está falando, isso tem muito a ver com a intenção daquilo que o inimigo usa, as artimanhas que o inimigo usa para poder derrubar aquele que tem integridade diante de Deus. Porque o que Satanás está dizendo é: tu cercaste ele de bens. Então ele está dizendo assim: tu tens cercado ele de tudo que é natural, por isso que ele te serve. Mas quando Deus pergunta se Satanás viu Jó, Deus não está falando do que Jó tem. Deus está falando do que Jó é. Ele é íntegro. Sim. Ele é reto diante de mim. Ele teme a Deus e anda afastado do mal. Então, Satanás está falando, é lógico, tu cercaste eles de bens, tu honraste tudo que ele faz em terra. Então, por que eu estou falando isso? Porque Satanás não vai usar armas espirituais para tentar te derrubar. Ele vai usar armas naturais para tentar derrubar quem é íntegro. Porque a integridade diante de Deus, ela é provada no meio que você habita, no meio natural. Então, quanto mais íntegro, quanto mais homem íntegro, mulher íntegra você é na sociedade, no seu seio familiar, com seus amigos, faculdade, trabalho, enfim, de um modo geral, mais diante de Deus você é bem apresentado. Então, Satanás sempre vai tentar ludibriar as pessoas com coisas naturais para fazer com que as pessoas caiam, para fazer com que as pessoas errem, e aí sim percam a sua integridade diante de Deus. Sim. E Deus, vão ter vezes que Deus vai usar a dificuldade, o problema, para provar se a nossa fé depende de prosperidade ou não. Ou não. Se a nossa fé depende de todas as contas estarem pagas ou não, de o dinheiro estar na conta, né, de eu sair, passear, viajar, de tudo estar bem. Então, Jó ele vai passar por isso, por essa provação. Mas, poxa, eu preciso de uma explicação. Esse é outro ponto interessante do livro de Jó. Que Deus mostra que nem tudo precisa ser explicado, não. Tem coisas que são mistérios, que é para não ter resposta, ou que nós não vamos obter respostas. Vão acontecer situações na sua vida que você não vai entender. Exato. Inclusive, quando Deus se apresenta a Jó, ele não chegou a Jó justificando assim, ó, você está sofrendo por conta disso, 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 eu queria mostrar isso. Deus em nenhum momento ele justifica o porquê Jó está sofrendo. E é algo que nós sempre queremos ter a explicação para tudo. Se isso aconteceu, por que aconteceu? Qual foi o motivo que levou isso a acontecer? E Deus nem sempre vai nos responder. E nem sempre nós vamos obter essa resposta. Olha que interessante. O texto disse que quando os filhos, né, de Deus iam se apresentar a Deus, chegou também Satanás, né? E na literatura sapiencial, né, e isso a gente precisa entender, que aqui é como se fosse uma corte. Sim, né? sim. Uma corte celestial que apresenta-se, né, os filhos de Deus, e Satanás também agora tá entre eles conversando e falando sobre Jó, né? E o interessante, Jó não sabia de nada disso. Porque às vezes a gente lê o texto, dá a apreensão de que Jó sabia do que estava acontecendo. Então, o problema que sobreveio sobre Jó foi totalmente inesperado. Jó não ouviu essa conversa, Jó não participou dessa conversa. Ele apenas sofreu a consequência de algo que ele nem sabia. E vão ter vezes que vão acontecer isso também na nossa vida. Né? Coisas que a gente nem sabe de onde veio. Nem sabe de onde veio, como que aconteceu, como que se deu início, só chegou. Só chegou. E aí a gente tem que ter a maturidade de saber, primeiro, a quem nós servimos, né? Se Deus a quem nós servimos
está permitindo com que enfrentamos toda essa dificuldade que nos sobreveio, se garanta nele. Ele é o nosso rochedo, ele é a nossa base, a nossa estrutura. Eu sei que, né, parece que a gente está falando de algo aqui muito superficial, mas não é, gente. Jó não fazia ideia, Jó estava vivendo a vida dele de forma correta. O texto falou que Jó está oferecendo sacrifício pelo pecado que talvez seus filhos cometeram diante de Deus. Sim. Entendeu? Então, ele não está oferecendo sacrifício nem só por ele, mas também pelos seus filhos, porque quem sabe seus filhos estão errados diante de Deus e não haja tempo de se arrepender, então ele já estava oferecendo um sacrifício, expiações de pecado pelos seus filhos. Então, nós vemos que, na verdade, enquanto Jó estava procurando o caminho de se manter íntegro diante de Deus, é quando sobrevém toda essa situação de uma conversa que Jó não participou, de um tribunal que Jó não foi, numa região onde Jó não tinha acesso, em ambiente que Jó não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, perceba-se textualmente que Jó não fazia nem ideia do que poderia acontecer, mas Deus permitiu. Sim. E olha o que acontece aí a partir do versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda. Cadê? Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só que interessante, novamente, a questão da numerologia. Porque foram 4 mensageiros. Sim. E o que isso quer mostrar dentro do texto? Que o sofrimento de Jó veio de todas as partes. Porque é só a gente lembrar daquela questão, né? Sul, Sim. norte, sul. Então, e também, toda vez que a gente vê, né, na maioria das vezes que a gente vê essa questão do número 4, né, igual os utensílios lá do templo, né, onde era sacrificado um animal, tinha 4 pontas, porque isso abrangia toda a terra. Então, agora em Jó, veio 4 mensageiros, e isso está significando que o sofrimento de Jó, né, a aflição de Jó, o abrangeu, foi completo em todas as áreas da vida dele também. Veio de todos os lados, né? E Jó, então, agora vai passar por um momento de luto, onde ele vai se colocar, né, na posição. Ele vai rasgar o seu manto, vai raspar a cabeça e vai se lançar sobre a terra, né? E
Em primeiro momento, Jó não vai atribuir nada a Deus, né? Não vai murmurar, ele só vai, né, render graças a Deus. E vai acontecer novamente, né, uma reunião na corte celestial. Pode ler para a gente a partir do versículo 1 do capítulo 2? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver algo que demonstra um dos atributos de Deus, que é a sua soberania. Satanás pode fazer, mas quem delimita, quem dá o limite e quem tem o controle é Deus. E isso pode até parecer um paradoxo na nossa mente, mas até sobre o sofrimento, Deus ainda é quem tem o controle. Aleluia. Deus ainda é que está com a mão. Por que é importante nós entendermos isso? Porque há aqueles que imaginam que estão sozinhos ou que Deus os abandonou porque estão sobre uma grande aflição. E até mesmo ficam sem esperança. Porque se Deus não interveio, se eu estou orando e não aconteceu nada, quem é que pode me acudir? Quem é que pode fazer? Mas até mesmo no sofrimento, que o inimigo pensa que está te abatendo, Deus delimitou. Exatamente. Ele não dá um passo a mais sem que Deus o permita. Então isso demonstra que nós temos um Deus que, por mais que a gente sofra, Ele é ainda quem tem o domínio sobre a nossa vida. Eu fico, enquanto o pastor Marlon fazia a leitura, eu fiquei analisando aqui o que estava acontecendo, né? A partir do verso 13 até o verso 19, que fala como que as coisas aconteceram, né? Ó, o verso 14, o verso 15 fala que de repente deram sobre ele saduceus. Quem eram os saduceus? Eram aqueles que vinham para poder roubar, para poder arrancar ou arrebatar tudo que o povo de Israel conquistava ou possuía ou plantava. Eram homens que vinham para poder arrebatar do povo ou arrebatar daquele de quem tinha alguma coisa. Aí o verso 16 fala que veio fogo do céu e queimou as ovelhas. E aí, se vocês forem percebendo, o verso 17, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os levaram, e mataram a fio da espada quem estava com eles. Então, o que Satanás está usando são adversários naturais para ir eliminando aquilo que Jó tinha. Porque, gente, com arma natural se guerreia com coisas naturais. Então, ele está indo com adversários naturais do povo daquela época para fazer com que Jó deslize, com que Jó caia, né?
E só vai se agravando, né? Quando a gente pensa que a situação não vai... Quando a gente pensa que a situação vai melhorar, né? As notícias só vão se agravando. Ele começa nos animais, daqui a pouco passa pelos filhos, né? E só vai se agravando as questões. Sim. E Jó, ele vai receber um sofrimento de forma inteira. Não teve uma área da vida de Jó que ele não foi tocado. Que ele não houver. Exatamente. Né? E a gente pensa que algumas coisas que acontecem na nossa vida, ou é por acaso, ou nós não damos a devida importância à questão espiritual. Esses dias, né, eu estava com a minha esposa, a gente fazendo algo, né, na igreja, e quando a gente chegou em casa, tinha um problema lá para a gente resolver, que nos deixou um pouco estressado. Aí eu logo falei para ela, né? Depois que eu me dei conta, eu falei, trabalhar para Deus é assim mesmo. A gente chega em casa e aparecem esses problemas para a gente resolver. Porque o mundo espiritual, ele acontece de forma viva, né? É verdade. E as coisas que às vezes vão ser utilizadas pelo mundo espiritual vão ser as coisas que são naturais do nosso dia a dia. Coisas que nós temos um apreço, né? Ou coisas que vão mexer conosco, né? No caso de Jó, foi a sua família, os seus bens. E no seu caso, o que tem sido afetado? Cada um sabe onde está sendo ferido e como isso o afeta. Só que aí há um ponto que Deus quer nos chamar de compreensão nele, porque quando as coisas estão dando erradas na parte terrena, a gente tem o costume ou a tendência em querer brigar com as coisas terrenas. Exatamente. Como se isso fosse a causa ou se isso fosse resolver. Então tem alguém te perseguindo, você quer lutar com a pessoa. Tem alguma coisa dando errado dentro de casa, você quer guerrear com isso. Só que Jesus e Deus, né, quer nos trazer o entendimento de que nem tudo que acontece, às vezes, está nesse plano. E isso é interessante, porque a gente, né, de forma de um raciocínio muito profundo e espiritual, a mentalidade do Marlon quanto a minha se conecta, irmãos. Então, né, fica ligado aí de casa. Se você analisar, esse problema que está acontecendo na vida de Jó não começa na naturalidade. É uma reunião em um ambiente espiritual. Sim. Então, o que te faz pensar que as coisas naturais acontecem por coisas naturais? Se 90%... Gente, nós, cristãos, precisamos entender, nós não estamos cobrando isso de quem não é cristão, né? Uma pessoa que não é cristã, ela não vai ter o discernimento de compreender que as guerras que ela está enfrentando, os problemas que ela está enfrentando, começaram em um ambiente espiritual. Nós, cristãos, sim. Nós temos que ter o raciocínio, a ciência de que as guerras que nós enfrentamos no mundo natural são reflexos de guerras que já começaram no mundo espiritual há muito tempo. Sim. E que não tem como lutar guerras espirituais com armas naturais. Nossas armas precisam ser espirituais em Deus para que nós tenhamos a habilidade, o domínio daquilo que nós estamos enfrentando ou daquilo que nós ainda vamos enfrentar. Mas precisamos ter a ciência de que as guerras que nós enfrentamos no mundo natural ou que aparecem para nós no mundo natural são reflexos de guerras que já estão acontecendo
no mundo espiritual. Isso a gente precisa ter a ciência, né? Observando o livro de Jó, na verdade, quer que nós tenhamos essa mentalidade, que existem problemas aqui na Terra que nós vamos enfrentar, nesse mundo natural que nós vamos enfrentar, que já estão acontecendo no mundo espiritual há um tempo. Sim, e um ponto importante de nós falarmos aqui também nós precisamos ter cuidado para dar diagnóstico a sofrimento alheio. Exato. Porque há pessoas que gostam de diagnosticar o problema da vida das outras. E, fulano está passando por isso, provavelmente é porque fez isso. Cuidado. E essa pessoa aí, também só fazia isso, só fazia aquilo. E Jó está nos mostrando que nem todo sofrimento é consequência de algum erro, de algum pecado. Pessoas justas também sofrem. E por que nós não receberíamos o mal se nós também recebemos o bem de Deus? Por que a gente quer ter essa questão especial de só receber o bem e nunca o mal? Ou de nós não aceitarmos quando o mal vem? Porque querer receber algo ruim ninguém quer. E por que nós associamos o mal a uma atuação satânica? Exatamente. Se Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele vai corrigir esse mesmo pensamento que nós vamos ver que os amigos de Jó tinham, e que na época era comum, dessa teologia da retribuição. Jesus vai corrigir os seus discípulos, porque eles, quando se deparam com o cego, eles perguntam: Perfeito. Quem pecou para que estivesse cego? Seu pai, sua mãe? Aí Jesus fala: nem o pai, nem a mãe. E isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Porque a gente tem esse costume de achar que tudo... A tendência, né, de levar o pensamento a isso. Exatamente. E a gente deve ter o cuidado de não querer atribuir o sofrimento de alguém a algum pecado. É até desumano. Se é desumano, também não é espiritual. Porque nós vamos ver os amigos de Jó querendo defender a Deus, falando que o que Jó estava passando era consequência dos seus erros, dos seus pecados, e Deus lá na frente vai absolver Jó e vai culpar os seus amigos. Olha que interessante, Jó passou uma boa parte do livro contendendo contra Deus e ele vai ser absolvido por Deus. E os seus amigos vão ser culpados, porque a melhor forma de se defender a Deus diante de alguém que está em sofrimento, ou é ficando calado, ou é tendo empatia. Exato. Não é querer, mas você também está vivendo isso aí porque você desobedece a Deus, porque você vive pecando. Isso Deus não aceita como defesa em prol dele. Deus requer de nós também empatia diante daqueles que estão sofrendo. Isso também é importante pontuar que o texto está falando que são os amigos de Jó. Então, são pessoas que já estão inseridas dentro do convívio de Jó. E agora olham para essa situação que o Jó está passando e está dizendo: você está nessa situação porque você cometeu pecado. Mas não são os amigos de Jó? A pergunta que eu tenho para fazer a você que está em casa: você conhece quem são seus amigos? Porque as pessoas que estão aqui apontando Jó, elas estão falando como se literalmente elas conhecessem e como se Jó estivesse escondendo algum pecado que ele fez contra Deus e não quisesse se expor. Mas, irmãos, Deus deu o testemunho de Jó dizendo: ele é íntegro, ele é reto, ele é temente e se desvia do caminho
do mal ou se desvia do mal. Então, se Deus está dizendo que Jó é íntegro, quem são os amigos de Jó para dizer que Jó tinha pecado contra Deus? Se Deus é quem está dando testemunho da integridade dele, para você ver como os amigos não conheciam tanto Jó para dizer que Jó estava com pecado diante de Deus, né? Porque se realmente conhecessem Jó, saberiam que Jó era literalmente o testemunho a qual Deus está dando acerca dele. Sim. E nós podemos falar também que eles não conheciam a Deus. Perfeito. Porque se eles conhecessem a Deus, eles não teriam essa atitude de acusar Jó. E saberiam, né, de toda a integridade dele perante o Senhor, verdade. Então, Deus ele nos chama também a esse entendimento de que o que nós devemos oferecer diante de alguém que está sofrendo, que era o caso de Jó, é empatia, né? Eles começaram muito bem, que era o silêncio. O silêncio, por mais que ele não falasse nada, por mais que eles não conseguissem fazer nada, o silêncio deles era algo que prestava uma força a Jó. Sim. Né? A presença ali, né? A demonstração do carinho. Agora, quando eles começam a falar... Aí me ajuda. E aí vai um contraponto, porque o livro tá demonstrando que nem tudo tem explicação. Sim. Mas quando eles começam a querer dar a explicação, eles começam a pecar e errar. Então, tome cuidado em querer dar explicação sobre coisas que você não sabe. Sobre coisas que estão fora do seu alcance e fora do seu entendimento. A não ser que Deus te revele, a não ser que Deus te mostre, não queira dar explicação sobre algo que você não tem capacidade de dar. E algo que Deus também fala conosco, através do livro de Jó, que nós devemos tomar cuidado em querer ter respostas prontas e dar respostas simples sobre coisas que são complexas. O sofrimento é algo complexo. Sim. A vida não pode ter ou ser respondida com respostas simples, que é o que estava acontecendo aqui com os amigos de Jó, né, dessa teologia da retribuição, que é muito simples. Ó, se ele está sofrendo é porque errou. Se ele estivesse prosperando é porque estava... É porque estava tudo bem. Só que a vida não é assim. Há diversos fatores, né? Há diversas coisas, imprevistos que podem acontecer na vida de alguém. E nós precisamos assimilar e entender que a vida é assim. A vida tem imprevistos. A vida não é algo linear, né? Tem altos e baixos. E talvez você esteja esperando de Deus ou do Evangelho algo que nunca vai acontecer. Se você está esperando que sua vida seja sempre retinha, né, sempre tudo dando certo, acontecendo, né, e o que as pessoas falam quando tudo está indo bem? Normalmente, Deus está comigo. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. E por que Deus não estaria te abençoando também quando o mal lhe sobrevém? Porque mais à frente Jó vai falar assim: eu o conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né, te conhecem. Então, tem sofrimentos que a gente vai passar na vida que alguns podem até ser consequência de erros, que acontece também. Né? Plantou, colheu. Plantou, colheu. Mas vão ter sofrimentos que Deus vai nos permitir para que a gente conheça algo que está além da letra, algo que está além do culto, algo que está além dos louvores. Sim. Que só o sofrimento, que é uma escola que Deus também ensina, pode fazer com que o homem conheça. O sofrimento de um cristão, a forma com que o cristão age no sofrimento é muito positiva, sabe, diante do Senhor.
Um cristão que aguenta a tribulação, que aguenta a provação, ele é enxergado de forma muito diferente diante de Deus. A verdade é que nós sabemos que Jó podia chutar aqui, gente. Eu falo isso quase todo dia. Ele podia chutar o pau da barraca, quebrar o pau da barraca no meio, tacar fogo na barraca e ir embora como se ele nunca tivesse feito sacrifício nenhum para Deus. Como se ele nunca tivesse levantado nenhum holocausto, sabe? Mas ele vai passando provação por provação, problema por problema. As notícias só vão piorando e mesmo assim ele continua íntegro e reto diante dos olhos do Senhor, porque a forma com que você enxerga a aprovação com Deus é uma. A forma com que você passa pela aprovação sem Deus é outra. Então, nós cristãos precisamos ter essa sabedoria que vem da parte de Deus para que nós possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, saber como nós vamos passar as dificuldades do dia a dia. Paulo ele orienta Timóteo dizendo que Timóteo deve se apegar à palavra de Deus e suportar como um excelente cristão as dificuldades que ele vai enfrentar. Então, nós precisamos aprender no livro de Jó que as orientações que esse livro está nos dando não são para que nós venhamos desistir, né? Mas sim para que nós venhamos absorver as experiências mediante as dificuldades que nós estamos enfrentando e passando, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus está do nosso lado e que se Ele está permitindo nós lutarmos, passarmos por certas situações, é porque Ele tem visto em nós potencial para vivermos coisas maiores com Ele, né? Jó diz, mãe, peraí, isso, obrigado. Jó diz, eu o conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos o contemplam. Então você vê que ele está passando por um outro nível, uma outra experiência, uma nova intimidade com Deus, né? É entender que esse processo faz parte da vida do cristão, faz parte da trajetória. É entender que essas dificuldades que nós enfrentamos aqui, não enfrentamos à toa. Deus tem um objetivo, Deus tem um motivo, Deus tem uma razão. E se hoje nós não entendemos, passa dando glória ao nome do Senhor. Por mais que seja difícil, né? Nós sabemos, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta. Marlon é uma das pessoas que me ouvem aqui na igreja. E cada um tem a sua dificuldade, mas nós sabemos que Deus está no nosso dia a dia, Deus está presente. E hoje nós já podemos glorificar o nome do Senhor por algumas coisas que Deus já tem feito, né? Talvez você ainda não enxergou, mas isso não significa que Deus não está trabalhando ao seu favor. Amém? Glória a Deus por isso. E para sermos levados a um nível diferente em Deus, vão ter situações que nós vamos precisar passar. Vão ter vezes que só vai ser possível um novo conhecimento sobre Deus, um conhecimento mais profundo, sim, estando diante de um vale de ossos secos. Vão ter vezes que só vai ser possível ter um conhecimento mais profundo diante de Deus quando não chover, quando não tiver orvalho, quando for perseguido. É verdade. Vão ter vezes que para conhecer Deus melhor, ter um conhecimento mais profundo, vamos ter que olhar para a árvore e não ter nenhum fruto. Vão ter vezes que para conhecer Deus de uma forma mais profunda, vai ter que faltar azeite e farinha. E todos esses exemplos que eu fui citando aqui, vocês já conhecem dentro do texto bíblico. E algo que nós podemos ver, que em todos eles, em nenhum o caos permaneceu. Em todos eles, Deus ele interviu. E além de
restituir, além de multiplicar, aqueles que passaram por esse momento de dificuldade saíram com um novo entendimento sobre Deus. E você sabe onde está sendo apertado, ou Deus está te convidando a observar aquilo que está apertando na sua vida, porque talvez você esteja perdendo tempo murmurando. Talvez você esteja perdendo tempo dando atenção a algo que é segundo plano. Sim. Porque o que Deus ele quer tratar não é dessa situação, é de você. Então, Jó, para ele tratar de você, ele toca em tudo que está ao seu redor, em tudo o que está inserido na sua vida. Mas em nenhum momento ele abandona você nessa situação. Então, é necessário essa reflexão. Sim, é importante. Não que o sofrimento vai acabar com a nossa história, a nossa vida, mas que Deus ele quer se revelar a nós através disso. Que a gente precisa enxergar a forma com que Deus quer falar conosco. Hoje de manhã, eu fiz isso hoje de manhã, né? Eu postei um stories e eu fiquei na sala de casa refletindo um pouco, falando com Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? No meio de toda essa situação que aos meus olhos é insolúvel. O que o Senhor quer que eu aprenda? Alguma coisa o Senhor quer que eu aprenda aqui. O Senhor quer que eu aprenda que é o Senhor quem me conduz, é o Senhor quem me leva, é o Senhor quem me traz, é o Senhor quem vai fazer as coisas acontecerem. E no decorrer do dia eu fui vendo Deus falar comigo em coisas muito naturais. Coisas muito naturais. E eu vi o cuidado de Deus hoje de manhã. Então, até para que isso esteja acontecendo aqui agora, eu vi o cuidado de Deus. Então, nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus quer nos revelar no meio de toda essa situação controversa que acontece, né? E não perguntar a Deus o motivo daquilo, porque às vezes a gente faz isso, né? Se desgasta reclamando, como o presbítero Marlon mesmo falou, e ao invés de perguntar a Deus, qual que é o propósito para isso acontecer hoje? O que o Senhor quer que eu aprenda? Quer me ensinar o quê? Quer mudar o quê na minha vida? Quer me levar para onde? O que eu tenho que fazer para permanecer no teu querer e na tua vontade? Porque, na verdade, o que Satanás queria era que Jó chutasse o pau da barraca, mas o que Deus queria era que Jó continuasse o mesmo diante dele. Isso já provaria tudo. Sim. Isso já provaria tudo. Que Jó passasse a ter uma nova dimensão sobre Deus. Sobre né? Deus, exatamente. E é claro que só você sabe o quanto o que você passa dói em você. Ninguém está aqui para medir o sofrimento de ninguém. Sim, sim. Né? Talvez seja até fácil eu falar aqui sobre essa percepção, sendo que a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando é muito grande. Mas Jó também passou por um sofrimento muito grande. E Deus usou isso para se revelar a Jó. E talvez ele esteja usando essa dificuldade que você está passando. Veja que a intenção de Deus e a preocupação de Deus não está em nós entendermos o porquê o sofrimento acontece. Ele não precisa dar explicação para a gente do porquê nós estamos sofrendo. O principal é, primeiro, sabermos que estamos com Ele e Ele está conosco, e de que Ele vai se revelar a nós através disso. Então, não busque explicações para o que você está passando. Nesse momento, Deus está te chamando para um lugar de relacionamento com Ele. Sei que não é fácil. Exato. Talvez você esteja com numa dificuldade que a vontade é de desistir de tudo e ir embora. Mas Ele está te chamando para esse lugar de relacionamento. Onde talvez você vai até parecer alguém ousado demais.
Porque Ele não quer que a gente chegue diante dEle como se nós fôssemos perfeitos. Exato. Ou se estivéssemos, né, diante de alguém que não nos conhece. Deus sabe da sua revolta. Deus sabe do seu coração. Então, Ele provavelmente sabe que, por mais que você fale para as pessoas assim, não, Deus está no controle de tudo, você talvez esteja achando que é injusto você passar por uma dificuldade dessa. Assim como Jó achou também que foi injusto. Então, não se preocupem em parecer algo ou alguém que você não é diante de Deus. Ele quer ouvir as suas dores. Ele quer ouvir você falar mesmo o que está te afetando. E através disso, Ele vai te dar um conhecimento que nenhum lugar pode te dar, nenhuma pessoa pode te dar, a não ser Deus. E saber que Deus continua mandando e desmandando, Deus continua sentado no trono, Deus é quem rege a nossa vida, é Deus quem dita o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Por mais que as coisas não estejam de acordo com aquilo que você planejou, com aquilo que nós planejamos para a nossa vida, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai fazer aquilo que for melhor para nós. É você saber que Deus não vai perder o rumo da tua história e da tua vida. Isso já é suficiente para que você confie nele, acreditando naquilo que ele vai fazer na tua história. Amém. Então, que a gente possa refletir sobre a história de Jó, sobre esse ensinamento de que nem todo sofrimento é por conta de um pecado ou de um erro, mas Deus ele permite às vezes para nos aprovar nele. E que você que esteja passando por uma dificuldade, que você receba o consolo e o conforto de Deus sobre a sua vida, que Deus ele te dê forças para não abandoná-lo mesmo em meio a essa dificuldade, né? Quero agradecer ao meu amigo evangelista Guilherme. Obrigado pelo carinho, presença, por sempre ajudar aqui na Terça do Crescimento. Agradeço ao pastor Carlos de Lazzarini, ao nosso irmão Davi, e que você possa refletir durante a sua semana sobre isso. E eu queria, antes de nós encerrarmos, pedir ao nosso evangelista para fazer essa oração. Amém, oremos. Pai, oremos a Ti, Senhor, nessa hora, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor falar ao nosso coração, por intermédio dessa oportunidade, Senhor, desse canal que é a Terça do Crescimento, aonde o Teu querer e a Tua vontade é manifesta a nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aqui ministrada, ensinada. Senhor, nós saímos daqui nesse momento, essa noite, com o coração entendendo o Teu propósito, entendendo as Tuas ações. Por mais que os nossos olhos ainda não Te contemplem, nós sabemos que o Senhor está regendo a nossa vida e a nossa história. Pai, continue conosco, que nós possamos pôr em prática tudo que nós aprendemos aqui, que nós possamos realizar, Pai amado, em Ti, tudo que nós aprendemos aqui. Continue falando conosco, continue com os que estão em casa, Senhor, que eles possam guardar a palavra na tauba do coração deles, para que não haja pecado contra Ti. Senhor, continue manifestando o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima terça.